Mas não é certo você. Daniela, Graça. Próxima vez deixa assim também junto. Algum tempo atrás, a gente, nas viagens que a gente faz aí pelo movimento espírita, fazendo palestras, seminários, cursos, algumas dúvidas surgem e é interessante que elas surgem em vários lugares diferentes e por motivações diferentes, mas as dúvidas basicamente são as mesmas. E a maior parte das dúvidas em relação à doutrina espírita está por falta de leitura de Allan Kardec. Mas não, porque ler Allan Kardec eu leio na minha casa. Agora, estudar é diferente. Estudar significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. As pessoas, nós temos uma facilidade, e quando eu faço uma leitura, eu desenvolvo a minha opinião sobre aquele assunto. E a minha opinião às vezes não interessa nem para mim, menos para os outros. Então, logicamente, gera muitas dúvidas. Um dia eu fui numa cidade próxima aqui fazer um seminário sobre mediunidade. Então, no primeiro dia que cheguei lá, a pessoa foi anunciar, falou: nós trouxemos o Wagner, naquela época da USE, né? Nós trouxemos o Wagner, que é da USE, para esclarecer os nossos questionamentos sobre mediunidade e tal, toda aquela coisa. E nós convidamos ele porque ele é polêmico. Eu falei: mas que estranho. Eu jamais convidaria alguém a fazer uma palestra na instituição porque ele é polêmico. Daí ele quis dizer que eu era polêmico porque eu não aceitava outras coisas diferentes de Kardec na mediunidade. Se eu aceitar as coisas diferentes antes de conhecer o que Kardec trouxe, já está torto, está tudo desinteressante, né? Então daí eu descobri que a palavra que eu deveria utilizar não era polêmico. E uma vez eu fui numa casa aqui em Sorocaba, uma casa grande. Quando eu fui fazer a palestra, a pessoa falou: nós trouxemos o Wagner para fazer a palestra para vocês, mas toma cuidado porque ele é muito Kardec. Eu sou o Wagner ou sou o Kardec? Espiritismo é Kardec. Então a gente logicamente vai bater na tecla aí de Kardec. E algum tempo atrás, num grupo de estudo que nós fazemos, um grupo mais aprofundado, o pessoal adora pet, o pessoal gosta de cachorro, gatinho, né? Ninguém quer ter um elefante de estimação. Pode até ser, mas... Então o pessoal gosta de pet. Então, um dia numa discussão, eu disse assim: quem gosta mais de animal do que de pessoas? A psicologia, não sou eu, a psicologia diz que é uma pessoa egoísta. Mas é a psicologia que diz, eu não sou especialista em psicologia. Toda aquela coisa. Daí a pessoa fala: mas quando eu desencarnar, e o Lulu? Você vai encontrar o Lulu quando desencarnar ou não? Vocês acham? Tem animal na espiritualidade? Quando eu desencarnar vai ter um. Quando eu desencarnar vai ter um, que eu já sei. Então, quando nós lemos no livro dos médiuns, no capítulo das evocações de animais, Kardec diz textualmente: não existem animais na erraticidade. É Kardec que diz, não sou eu. Pode procurar, livro dos médiuns, capítulo das evocações dos animais. Ele faz uma explicação. Então o animal, quando desencarna, ele não desencarna porque ele não é individualidade, ele morre. Mas e o princípio espiritual que está lá? Kardec explica que os espíritos evoluídos utilizam aquele material quase que imediatamente para assumir outros corpos, para outras funções. É a condição evolutiva deles, e não é deles porque eles não são individualidade. Então a gente, às vezes, daí eu fiquei, né? O pessoal questionou, porque não, mas eu quero um cachorro na espiritualidade. Eu falei: então você vai conversar com Deus, né? Porque a pessoa gosta de ter um cachorrinho. E eu fiquei pesquisando isso muito profundamente, porque eu acho interessante a gente pesquisar. Quando gera uma dúvida, é bom a gente pesquisar. E um dia, estudando o capítulo 14 do livro A Gênese, na nova versão, item 14, Kardec diz que o espírito desencarnado, quando ele é garimpeiro, ele desencarna e ele fica lá com a peneira procurando pedra de ouro, as pepitas. Quando ele é fazendeiro, tem lá desde a charrua até o boi. Como é que não tem animal e tem boi na espiritualidade? Porque os espíritos modificam os fluidos no seu entorno e faz gerar a presença de animais. Eu fui fiquei pesquisando. Daí depois de um tempo, à noite, quando tem dias que eu acordo com palavras, com diálogos, conversas, vou pesquisar, porque eu conversei aí com alguns espíritos. Eu tenho um amigo espiritual aqui, né, que o pessoal chama de mentor e tal, toda aquela coisa. Então, na noite ele disse assim para mim: tem animal na espiritualidade? Eu falei: de novo? Eu falei: porque não é para que é meu mentor, acho que eu me relaciono igual. Eu falei: de novo, esse assunto aí.
Daí chegamos no lugar e falou assim: olha ali, tem animais ali? Você está vendo espíritos? Eu falei: estou. Tem animais? Não. Então, esses não transformaram os fluidos no seu entorno, desse ambiente espiritual, para que tivesse animais. Daí fomos para outro lugar e ele falou: e aqui? Falei: estou vendo passarinho, estou vendo alguns animais. Então, criação mental desse grupo de espíritos que vive aí. O animal em si não existe, mas é uma criação fluídica. E nós fazemos isso encarnados. Encarnados nós fazemos isso. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente poder falar dessas coisas interessantes aqui. Olha, acertei na primeira, gente, tirei diploma. Estou diplomado, pode passar o diploma, eu já aprendi a usar esse aparelho. Entender os fluidos para entender o espiritismo. Se eu não entender os fluidos, eu não vou entender o espiritismo. Então tem gente que diz assim: o fulano é profundo conhecedor do espiritismo, então conhece fluidos. Senão não conhece o espiritismo. Porque nós, espíritos, manipulamos os fluidos através do pensamento. Nós, espíritos, só sabemos pensar, não sabemos fazer mais nada. O resto é tudo resultante do nosso pensamento. Então eu manipulo os fluidos através do pensamento, de forma individual e também de forma coletiva. Nós manipulamos os fluidos. Vocês já observaram que está tendo um grande número de desencarnes em coletivos? É queda de avião, mas não sei o que, explosão, e é guerra, que sempre teve. Não. Por que de vez em quando precisam desencarnar pacotes e pacotes? É pacote de viagem para a espiritualidade, alguém quer? Todo mundo quer viajar. Não quer viajar na Terra mesmo. Então, os pacotes de viagem estão saindo. Kardec diz no livro A Gênese que as emigrações e imigrações espirituais acontecem diariamente. Olha o termo, diariamente. Todos os dias tem espíritos saindo da Terra, do planeta, está querendo dizer do planeta, não é só do mundo material para o mundo espiritual, e nem do espiritual para o material. Todos os dias saem da Terra, espíritos para ir para outros lugares, e chegam outros. Não sei onde é a rodoviária, aeroporto, mas... Né? Até sei. Mas se explicar, a gente precisa fazer isso profundamente, cientificamente. Então, basicamente, o espírito desencarna na Terra, se ele não cabe mais na Terra, porque evoluiu muito, ou porque evoluiu o que não era necessário para ir para outro mundo. A associação do que a gente conhece de fluidos, física e física quântica, o espírito é sugado, é tragado por um buraco negro de acordo com as suas potencialidades energéticas e modificações fluídicas. Entra no buraco negro, passa pelo buraco de minhoca, sai no buraco branco em outro universo. Quando ele entra no buraco negro aqui, ele já abandona o perispírito dele. Perispírito é o corpo intermediário do espírito. Só sai do espírito do planeta. Porém, quando ele entra no buraco negro, ele já começa a receber partículas do mundo que ele vai chegar. E chega lá com um novo perispírito. É assim que acontece. Só podemos estudar profundamente no dia, se quiser. Mas é bom que a gente saiba que o espírito não sai do jeito que ele está e vai para outro lugar. Ele já vai se modificando. Muitos de nós está lá na obra de Kardec. Muitos de nós estamos aqui com um desenvolvimento intelectual maior do que moral. E viemos de outro lugar para ajudar o desenvolvimento do nosso planeta, intelectualmente. A parte de moral é problema meu, eu vou ter que me virar com a minha moral. Mas eu venho colaborar. Tem muitos espíritos que colaboram intelectualmente, mas não conseguem colaborar moralmente. Por isso que de vez em quando precisa de Jesus, os espíritos assim. Aí na sequência nós vamos lá. Deus, Espírito e Matéria. É a tríade da criação que está no Espiritismo. Deus é causa. Erro nosso é tentar individualizar a divindade. Um homem velho, um bardo, toda aquela coisa. Não, Deus não é indivíduo, é causa. Então às vezes as pessoas falam: mas será que Deus se preocupa comigo? Não, porque Ele não é indivíduo. Ele é causa. Se preocupa tanto que criou. E não é preocupação. Se Ele é perfeito, infinito, ou infinitamente perfeito, Ele não erra. Outro dia eu falei com um ente querido da minha família, que começou a questionar um pouco essa coisa da divindade. Eu falei assim: você já fez curso na Terra e já é melhor do que Deus. Está questionando a divindade. Você diz que é cristão, entende a divindade, Deus é perfeito, e contesta a perfeição, então você é melhor do que perfeito. Existe um verbo melhor do que perfeito? Tem indivíduo que é melhor do que perfeito, porque ele contesta a Deus. Eu não merecia passar por isso. Está cheio de gente falando isso, não tem? Depois que desencarnar, vai ver se merece ou não. Começa a lembrar das vidas passadas, e tem uns que ainda quer usar de falsidade ideológica. Fala: não, alguma coisa está errada. Não foi assim não.
Então vem cá, olha naquela parede ali, chama psicoscópio, vai aparecer desde hoje e vai sua vida progressa para trás. Vá assistindo o filme lá. Dizem os espíritos evoluídos que se fosse a Globo, mais ou menos, uma analogia que a gente faz, no primeiro plim-plim as pessoas desistem e falam, sou eu mesmo, pode parar o filme. Porque está gravado na minha memória, fluidicamente, energeticamente está gravado na minha memória, memória do espírito. A memória não está no cérebro físico, a memória é do espírito. É uma faculdade como a inteligência, como a mediunidade e tantas outras. Nós já estamos aí pesquisando em cerca de 36 faculdades do espírito. Então não vou entrar em detalhes, mas Deus, depois de Deus, é o mundo espiritual, o espírito. Ali está espírito com E maiúsculo, mas quando Deus cria o espírito é com E minúsculo lá em Kardec. Não é individualidade, são partículas de princípio inteligente. E depois a matéria. Então o espírito antecede a matéria e vai suplantar a matéria. E a verdadeira vida é do mundo espiritual. Às vezes as pessoas falam plano, Kardec não fala em plano. Kardec fala mundo espiritual e mundo material. Porque plano dá uma impressão de hierarquia, não dá? Deus é justo. Se eu falo plano superior, plano inferior, não, é mundo espiritual. A subdivisão lá é das individualidades e não de Deus. A partir desse momento, que a gente não vamos entrar em detalhe, a gente sempre volta a buscar recursos aí, surgiu o FCU, Fluido Cósmico Universal. Então em Kardec, às vezes a gente lê lá, Fluido Cósmico Universal, de vez em quando só Fluido Universal. Tem um grande amigo nosso, um cientista, que ele fala que poderia falar só fluido cósmico, não tem problema nenhum. Mas vamos analisar o que é o fluido cósmico universal. Cósmico está em todo o universo infinito. E universal? O que é universal? Está em todo o universo? Não. É como se fosse um elemento para produzir alguma coisa que é universal. Casa com todos. Tem algum tipo de sangue universal nosso aqui? Algum tipo sanguíneo que é universal? Qual que é? É universal? Então ele está em todo o universo? Não. Combina com todos. Esse é o sentido do universal, do fluido cósmico universal. Está em tudo que existe. O fluido cósmico universal está em tudo que existe. Matéria elementar primitiva. É como se fosse o pensamento de Deus preenche todo o universo. Esse pensamento de Deus é o fluido cósmico universal, que é o que a ciência hoje está tentando buscar aí na matéria escura, tal, a partícula de Deus, estão procurando. Eu não vejo a hora que eles achem. Porque a hora que eles acharem, eu falo, 2000 e tanto, comprovamos aqui a matéria-prima do universo, está aqui já desde o dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, já tinha. Não pesquisando porque não quiseram. Mas Kardec está meio ultrapassado. Está ultrapassado porque você não entendeu. Se entender, vai ver que não está ultrapassado. Nós temos muito a aprender com Kardec. Imponderabilidade e ponderabilidade são os dois estados que nós entendemos do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal para os espíritos? A mesma coisa que o ar, a nossa atmosfera do planeta, é para o nosso corpo. Nós nos alimentamos da atmosfera? Nos alimentamos. Quais as formas de alimentação? Nós nos alimentamos, com a nossa comidinha que a gente gosta aí. Nos alimentamos pela respiração. O espírito se alimenta? Do que o espírito se alimenta, será? Ele extrai do fluido cósmico universal. Eterização e materialização. A eterização é a imponderabilidade e a materialização é a ponderabilidade. Só para a gente ver que as terminologias, porque a ciência, nós vemos que a parapsicologia, por exemplo, é uma ciência, Herculano Pires diz que é filha do espiritismo. Por quê? Porque tudo que Allan Kardec escreveu foi pesquisado na Universidade de Kirov, na codificação. Então, fenômeno psigama e psicapa é o fenômeno do efeito físico e efeito intelectual que Kardec fala. Eles mudaram psigama e psicapa para dar uma coisa científica, assim, uma conotação científica. Nós chamamos de perispírito, a parapsicologia chama de corpo bioplásmico, bonita, corpo bioplásmico. E foi trocando. Quando o governo da antiga União Soviética viu que esses conhecimentos iam contra a sua proposta de governo para o seu país, fechou o estudo na universidade. Foi lá, fechou o estudo. Isso não acontece mais, em lugar nenhum.
Nosso mundo está uma beleza. Não tem ninguém querendo cercear direito de ninguém. Daí, os americanos foram, pegaram aquele material e levaram para os Estados Unidos e terminaram de desenvolver. Simplesmente trocando os termos que já estavam em Kardec. O espírita usa um termo ectoplasma. Kardec não falava ectoplasma. Sabe quem trouxe? Foi um cientista famoso, Richer. Ectoplasma, que foi pesquisado do fluido cósmico universal, da ação dos espíritos sobre os fluidos. O detalhe é o seguinte: o nosso maior sofrimento, talvez em relação aos fluidos, é que nós manipulamos os fluidos de forma consciente ou inconsciente. O grande detalhe é que nós manipulamos muito mais inconscientemente do que conscientemente. Ou alguém direciona o pensamento o dia inteiro para cuidar dos fluidos do seu entorno. Não dá. Então, quando alguém passa pela rua, eu estou dirigindo, alguém passa, me dá uma fechada, eu falo: vá em paz, querido amigo. Obrigado, Senhor, por esse indivíduo testou as minhas habilidades de motorista nesse instante. Que a paz esteja contigo. Olha os fluidos que eu manipulei no meu entorno. Não é assim que a gente faz? A gente faz assim. Alguém pisa na minha unha encravada, andando pela rua, e fala: obrigado pela dor, Senhor, eu estou vivo. Esse meu irmão mostra que estou vivo ainda, encarnado. Sem transição brusca da imponderabilidade para a ponderabilidade, não há transição brusca. Não deixa de ser o que é imaterial para ser material, por exemplo. Aliás, a palavra imaterial é complicada. Questão 82 do livro dos Espíritos. Daí vou fazer uma pergunta: espírito é matéria? Não precisa responder, só para pensar. Não é chamado horário aqui. Na questão 82 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espírito é imaterial. O espírito da verdade responde: imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais correto. Porque o espírito é matéria, quintessenciada, mas é matéria. Nós espíritos somos matéria, uma matéria muito diferente daquilo que nós conhecemos. Por que o espírito da verdade usou a palavra quintessenciada? Porque todo o conhecimento que tinha naquela época veio da antiga Grécia. Na antiga Grécia eram quatro elementos: terra, água, fogo e ar. O que não era dessas quatro essências era considerada quinta essência. Na época de Einstein, o que não era do conhecimento material pertencia ao etéreo. Agora a ciência já vai pesquisando. Só estados diferentes de matéria, cientificamente hoje nós já temos 7 comprovados, testados em laboratório, por isso que é comprovado. 7 estados diferentes de matéria. E tem muita gente ainda estudando sólido, líquido e gasoso. Vai bater o pé que é sólido, líquido e gasoso. Já tem mais 4 depois desse. Aí nós continuamos. O ponto de partida do fluido cósmico universal é o grau de pureza. Ou seja, nós recebemos algo puro 24 horas por dia, se o desejarmos. Alguém aqui participa do trabalho mediúnico? Não vou fazer pergunta, viu? Alguém tem pessoas que participam do trabalho mediúnico aqui? Só eu. Não tem médium mais, não tem mais dialogador. Só eu aqui por enquanto. Então tá bom. No trabalho mediúnico, às vezes o espírito fala assim. Um espírito desencarnado fala assim: eu estava na casa dele, mas pode observar, ele é orgulhoso, ele é isso, ele é aquilo. Como é que o espírito desencarnado sabe que eu sou orgulhoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Como é que ele sabe de detalhes da minha vida, da minha existência? Ele lê meu pensamento? Vocês desencarnados leem pensamento? Ele pura e simplesmente enxerga as minhas construções fluídicas no meu entorno. É assim. A mãe sabe se o filho está mentindo ou não? Sabe, né? Algumas porque ensinou o filho a mentir. Outras porque conhece o filho de costas, né? O filho lá longe, de costas, andando com ela, ela já sabe se está falando a verdade. Tá? Por quê? Porque a mãe tem envolvimento fluídico direto com o filho e conhece os detalhes dos filhos. Aí já brincadeira depois, que a mãe ensinou a mentir. Brincadeira, meu gente. Freud que falava que tudo é culpa da mãe. Mas o meu entorno diz o que eu sou. O que eu não enxergo porque eu estou materializado.
Como assim? Encarnado. Eu, espírito, estou encarnado. Então, os meus olhos físicos não foram preparados para enxergar os fluidos, porque ele é muito sutil. Mas para o desencarnado ele é muito grosseiro. Então o desencarnado vê. Parece que você alimenta, você faz isso, faz aquilo, faz. Por isso que não dá para esconder. E tem mais uma, no capítulo sobre anjo guardião no livro dos Espíritos, diz que os anjos são os olhos de Deus. E cagueta. Eu não posso esconder nada do que eu fiz, porque o anjo da guarda sabe. Xereta e cagueta. Mas é o meu melhor amigo. O meu melhor amigo é esse aí. E que amigo, hein? Pureza absoluta. Até a transformação em matéria tangível, nós fizemos isso, gente. A gente exercita os nossos eflúvios espirituais para a formação do futuro corpo físico denso. Kardec diz no livro Gênesis que praticamente é o espírito reencarnante que constrói o seu corpo. Está lá. E é mesmo. Então não adianta olhar no espelho e falar, poxa mãe, podia ter caprichado, né mãe? Eu, espírito, determino a condição do meu corpo. Antes de reencarnar e quando encarnado. Através do quê? Manipulação de fluidos. Que eu faço consciente ou inconscientemente. O interessante é que é inumeráveis transformações. Pega uma foto de recém-nascido e vê sua foto. Hoje você já teve muita transformação. Isso é uma base fácil. Mas e as outras transformações? Acontece que o espírito não consegue atuar diretamente sobre a matéria. Isso é bom? Se isso não fosse possível, a Terra seria um dos planetas mais desertos do universo. Porque os meus inimigos espirituais iam pegar uma pedra de 20 toneladas e jogar em cima de mim. Fala aí, ó. Ainda bem que o desencarnado não manipula a matéria diretamente. Ao contrário do que muita gente pensa. E acha que algum espírito escondeu um objeto meu aqui em casa. É impossível. Nós, às vezes, solicitamos aos espíritos ou culpamos os espíritos por coisas que são cientificamente impossíveis de acontecer. E primordialmente, impossível pela lei de Deus. Já pensou eu desencarnado, vendo um cara que eu não gosto? Um monte de pedra, um monte de coisa assim. Ele passa e fala, vai em paz, querido. Não está seguindo sua caminhada reencarnatória. Nós sabemos o que os desencarnados pensam da gente de vez em quando. Aí, olha, essas inumeráveis transformações, eu fiz uma linha toda tortuosa aqui para não imaginar, porque isso aqui pode levar milênios, vamos dizer assim. Porque uma coisa que é bom que a gente aprenda: espírito e corpo e perispírito é como se fosse três objetos diferentes. Tem uma linha limítrofe que identifica? Não, interage. O mundo espiritual interage com o mundo material, e o mundo material interage com o mundo espiritual, mas interage assincronamente. Não é que eu vou interagir. A partir de 2 centímetros dos limites do meu corpo, já é outra dimensão. Então eu posso ter espíritos passando por aqui. Tem gente que fala assim, você é vidente? Não, eu vejo furto. Como ver furto? Vidente ou é ou não é. Mas de vez em quando eu vejo. Não. A percepção fluídica, sim, eu estou aqui individualmente. Um espírito passa, desencarnado, por perto de mim, ele interfere nos meus fluidos ou não? Interfere. Então, como eu não sei o que é, eu crio uma imagem em fração de segundos. Então parece que é o tal do vulto. Que é tipo o médium que não estuda. O médium que não estuda é que nem tem aquela historinha da TV do Caipira, né? Diz que o Caipira comprou uma TV, não funcionava e tal. Daí o técnico foi lá ver e falou, qual que é o defeito? Ele falou, num proseio não aparece burto. Daí foi ver, não estava ligada na antena, num proseio, da televisão não conversa mesmo. Na sequência, vou fazer isso aqui rapidamente para a gente poder conversar se quiser. Espíritos encarnados e desencarnados da Terra tiram dele, do fluido cósmico universal, os elementos necessários para a sua existência.
Vocês já se alimentaram de fluido cósmico universal hoje, não? Respirando. Quem tomou café aqui? O café é fluido cósmico? É fluido cósmico que partiu de um grau de pureza, foi se transformando até matéria tangível. Eu não sinto o café? É matéria tangível. É o fluido cósmico modificado. A Terra é fluido cósmico? A Terra é fluido cósmico modificado. É condensação. Então, em termos de criação divina, o universo é pensamento condensado. Essa matéria tangível que nós apalpamos e sentimos, ela só fere os sentidos físicos aqui no planeta Terra, e no planeta pode ser que não. Então quem disse que a matéria é matéria em todos os lugares? É diferente. Pode observar que Kardec no livro dos Espíritos, ele fala dos sentidos físicos. O que não fere os meus sentidos fica difícil de entender. Por isso que a gente precisa estudar e pesquisar. Mas estudo e pesquisa é feito em grupo, contextualizando. Lendo em casa, eu só vou ter a minha opinião a respeito disso. Nossos instrumentos e sentidos feitos para a matéria. Tem algum instrumento na Terra que mede a velocidade específica do fluido cósmico universal? A densidade do fluido? Não tem. Ainda não tem. Mas será que existem algumas localidades que isso é feito? Com toda certeza. Se eu dissesse aqui há 70 anos atrás, já existia o BZ, eu não lembro a data de fundação, eu fui conselheiro aqui, mas muitos anos depois. 50? Aí 1950, então. Olha só. 1950. Se eu dissesse há 50 anos atrás aqui, que eu ia me comunicar com alguém do outro lado do planeta, um aparelhinho sem fio, sem nada, alguém ia acreditar em mim? Não ia, acontece, não acontece? Tem que estudar o mundo das partículas, tem que estudar a emissão de ondas, estudar o mundo das ondas, porque o nosso pensamento viaja em forma de onda, onda pensamento ou ondamento eletromagnético, carrega nas cristas o fóton ou quanto que é energia contida. A energia contida na onda do meu pensamento faz o que eu sou, o meu entorno modificado e transformado. Alguém sabe o que é fenômeno de transfiguração? Transfiguração é quando o espírito está de um jeito e aparece de outro. Um trabalho mediúnico, por exemplo, é um fenômeno de transfiguração. Vamos usar um exemplo na Terra? Vamos. Eu dou um soco na boca do seu estômago e você se modifica totalmente. É transfiguração, não muda o rosto. É transfiguração. Quer ver uma transfiguração? Eu falei o soco na boca do estômago para provocar, sabe por quê? Porque a segunda é o seguinte: eu conheço a pessoa, mas quando ela está com raiva é outra pessoa. Está transfigurado. Transfigura o pensamento, o perispírito e o corpo. Transfigura o corpo. O corpo parece outro. Uma vez eu fui aqui na Universidade de Sorocaba falar num curso de pós-graduação de física, e eu falava que quando eu tenho ódio, eu me sinto mais forte. Quando eu tenho amor, verdadeiro amor, parece que eu me sinto mais fraco. Então na contextualização é o seguinte: o amor é a maior energia do universo, no corpo também. Daí um aluno disse: negativo, senhor, porque quando eu estou com raiva eu estou muito mais forte. Eu disse: essa é a diferença. Espírito não lê sinal elétrico. Quem lê sinal elétrico é o sistema nervoso do corpo físico denso. O espírito lê onda pensamento. Então, quando eu sinto nos meus sentidos físicos, o que parece mais forte? O elétrico ou a onda pensamento? O elétrico. Eu estou fortalecido, eu estou energizado. Mas é o corpo que está, não sou eu o espírito. É o contrário. Mas é difícil, se eu não estudar, eu não vou aprender. Aí nós temos o perispírito. Primeiro, o espírito como criação, ele é criado como partículas de princípio inteligente, ou princípio espiritual. Então o cachorro lá de casa, não tem, em casa não tem, mas o cachorro lá da sua casa, ele é espírito com E minúsculo, ele não tem individualidade. Quando esse cachorro morrer no corpo, as partículas que compõem o seu, olha só, o seu princípio espiritual vão assumir partículas de outros corpos. Então, no nosso conglomerado de partículas de princípio inteligente, quando chega num determinado volume quantificado e energético, eu me individualizo, eu começo a pensar 24 horas por dia.
Até ali eu só tinha instinto praticamente, tinha as outras faculdades latentes, eu só tinha instinto. Quando eu me individualizo, eu ganho outro presente de Deus, eu ganho a consciência. A partir daí, eu sou o Espírito com E maiúsculo. Eu estou individualizado. E essa individualidade não mais se separa por toda a eternidade. Eu sempre vou ser o mesmo. Se você não está aguentando você mesmo, o problema é seu. Se vira. Vai ter que se adaptar. Na psicologia, na psicanálise, na ação medicamentosa, no centro espírita, se você quiser. Vai ter que se adaptar. Eu não me suporto mais, vai ter que suportar. É diferente. A mãe às vezes fala para o filho: não suporto mais você, mas o anjo da guarda aumenta a mão, fica do lado. Pensou? Pode ser o maior traste que tem. O anjo da guarda está lá, firme, trabalhando, de graça. A mãe às vezes desiste do filho, né? Tem filho que merece que a mãe desista mesmo, a gente sabe. Mas o anjo da guarda não existe. Porque ele conhece exatamente isso aqui, ó. Ele conhece a condição espiritual. E o espírito na terra, ele assume no seu entorno, ele cria um corpo fluídico, intermediário para ele agir sobre a matéria. Qual a primeira matéria que o perispírito age? A matéria do seu próprio corpo na reencarnação. E a matéria do próprio perispírito. Mas ele está separado assim? Não, não está separado. Não existe limítrofe. Estão intrinsecamente ligados. O perispírito, olha que interessante. O perispírito está unido ao espírito, como o perispírito está unido ao corpo. Então os três estão integralizados, não se separam. A única forma de se separar o perispírito do espírito é porque ele já não tem mais corpo e vai embora para outro mundo. Daí ele vai se separar. Mas chegando no outro mundo, chega com o perispírito novo. Só para curiosidade, se um dia quiser um objeto de pesquisa, o espírito se liga ao perispírito graças à força nuclear forte. Daí tem que entender o mundo dos grávidos, dos grumos, toda coisa. E o perispírito se une ao corpo físico denso com uma força nuclear fraca. Comprovação científica: tudo que se modifica no universo é regido por 4 forças básicas: força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Se quem não sabia para que serve a nuclear forte, no caso espiritual, está aqui a interação dos dois. A nuclear fraca está aqui, a interação dos dois. Quando que você rompe? Quando isso aqui morre. O corpo morre, não manda mais resposta energética para o espírito, né? O médico vem na casa da gente ou no hospital, ausculta e diz: houve um grande derramamento de trifosfato da adenosina na corrente sanguínea. Enrijeceram-se os músculos e os tendões. Você pode traduzir: posso ou morre? Né? Daí o corpo vai, para todo mundo sabe quando vai o corpo, não é isso? Não adianta, pode amar o corpo quanto quiser. Ele morreu, o espírito é inteligente, ele sabe que vai feder, vai embora. Né? A putrefação é uma situação bendita para o espírito, hein? Ai, tem gente que fica lá sentindo aquele fedor, porque precisa sentir aquele fedor, velho. Leva um perfuminho, dá um jeito, né? Que perfume fluídico, dá um jeito. Aprende aqui. O detalhe é o seguinte: desculpe, né? Deixa eu ver, volta, né? Volta. Quando eu, espírito, penso, automaticamente isso aqui está junto comigo. Eu modifico o perispírito, que modifica o corpo físico. Você acha que eu emagreço, eu engordo, eu faço isso, faço aquilo, por quê? É pensamento. Quem quiser estudar essa movimentação a nível de medicina, por exemplo, pode estudar um livro de Dr. Décio Iandoli Júnior, que é Fisiologia Transdimensional. É o pensamento sobre o perispírito, sobre o sistema endócrino e sobre o corpo. É o pensamento. Principalmente as mulheres que têm todo aquele pacote de hormônios, vale a pena. Porque muitos hormônios dá para se controlar com o pensamento. Porque eu controlo com o pensamento, e na minha parte, que não é intencional, eu também começo a educar o corpo. Nós estamos aqui na Terra para isso. Tem espíritos perfeitos aqui na Terra? Não tem. Espírito perfeito não vem na Terra, não precisa vir. Alguém aqui vai de vez em quando visitar o pré-primário lá para aprender? Na minha época era pré-primário, agora é outro nome. Vai lá aprender? Não. Nós vamos para frente.
O espírito faz a mesma coisa, vai para frente, vai para trás, por quê? Se tiver pergunta depois, nós vamos aqui. O pode estar aí. O perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É um dos produtos mais importantes, porque eu, espírito, construo no meu entorno. E eu vou pegando um pedacinho da atmosfera, não sei de onde, vou colocando em algum lugar. Não. É rápido. Às vezes, em velocidades próximas à velocidade da luz. Então, quando eu reencarno, eu já tenho um perispírito pronto. E ele vai dar origem a todas as modificações, oscilações e necessidades, de acordo com a minha evolução intelecto-moral para o futuro novo corpo. Por isso que Kardec diz que eu que construo o meu corpo no processo reencarnatório. É lógico que a mãe oferece o ventre como válvula mater, mas se ela se cuidar, tal, se ela não se cuidar, ela pode interferir. Mas vai responder por isso. Se interferir bem ou mal, vai responder por isso. Né? Eu acho que a mãe é o seguinte, devia ter um prêmio, pior mãe do ano. A pior mãe do ano ainda é boa. Né? A pior mãe do ano ainda é boa. Só de levar um fulano de 8 a 9 meses na barriga, um corpo estranho no seu, porque é um corpo estranho, o perispírito não é estranho? É um corpo estranho dentro do corpo. Então a mulher muda todas as suas emoções. Como é que não vai mudar a emoção? Imagina minha mãe quando ficou grávida de mim. Porque essa mulher deve ter sofrido. Eu sou espírito imperativo. Sorte que minha mãe tinha um processo psicopedagógico extremamente avançado para ela. Ficava atrás da porta. Chamava rabo do tatu, cordão de ferro, reio, vassoura, força que fosse. Eu fui muito bem educado. Processos altamente evoluídos na psicopedagogia moderna naquela época. Eu fui um cidadão que cientificamente eu ajudei um grande desenvolvimento aqui no nosso planeta. O fio de ferro na minha época, quando eu era bem criança, ele era tecido. Lembra disso? Alguém lembra? Sim. Apanhou de fio de ferro, né? Bateu então? Ah, não. Ele era de tecido. Depois veio um traste nesse país aqui, nesse planeta, e criou o PVC flexível. Cada vergão daquele era 15 dias para sumir. Eu sei. Porque o Espiritismo é uma ciência de observação. E eu observava em mim mesmo. Nas pernas. Eu fui um espírito tão bom para minha mãe que aos 4 anos e pouco, ela me trancou no banheiro. Ela punha tinha que trancar. E eu, fraternalmente, espírito evoluído, coloquei fogo no banheiro. E calcei a porta por dentro. Não dava para abrir. Daí chegou um tio meu lá, que era 20, 21 anos na época, chavecou, falou, vou levar você a comprar tal coisa. Daí eu abri a porta, ele pegou e saiu correndo. Não detonava. Quando voltou, apanhamos os dois. Esse meu tio já é desencarnado, não posso contar essa história, eu brincar com ele. Mas, gente, por pior que a mãe seja, ela é muito melhor do que o filho que ela está trazendo. Só por ter trazido. Ah, mas tem mãe que estraga o filho, aí já é outra história. Então nós precisamos entender que existe uma cronologia nas leis de Deus, e nós precisamos aprender só isso. O detalhe que o nosso orgulho quer que a gente discuta as leis de Deus. Vamos discutir. O que discutir? É aprender. Infelizmente. Por que? Mas não é algo que seja doutrinário. O que é uma doutrina? É assim, pronto, acabou. Não. A lei de Deus não é assim. Ela nos orienta. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. A alma. Kardec usa o termo alma para espírito encarnado. E os desencarnados ele chama de espírito com E maiúsculo. Certo? Por isso que eu coloquei alma aqui. Eu sou uma alma encarnada. Oi? Por isso que a gente fala alma boa, alma ruim. Alma boa, alma. É um espírito encarnado que pode ser bom, pode não ser bom. Espírito mais evoluído, perispírito menos denso. Espírito menos evoluído, perispírito mais denso. E grande coisa, o meu perispírito ser mais ou menos denso. Tanto faz. O espírito menos denso é do espírito que é materializado e possui algumas qualidades. Inveja, ciúme, perversão, mentira, tal, conforme vai, né? Isso faz com que o perispírito seja
mais denso. Esse aqui é aquele que ama. O que ama de verdade, as partículas perispirituais se distanciam umas das outras, porque uma das características do perispírito é a expansibilidade, ele se expande. Na nossa classe na Terra, mais ou menos na hierarquia dos espíritos que nós temos, o nosso perispírito se expande entre 5 a 10 centímetros. 5 a 10 centímetros. Por isso que o ideal da fluidoterapia é que ela seja mais ou menos essa distância, porque 5 centímetros de expansibilidade do assistido e 5 centímetros de expansibilidade do fluidoterapeuta, um campo de força atua sobre o outro. Surge entre eles um terceiro chamado campo fluídico atmosférico mediúnico, que é ali que acontece a fluidoterapia, é ali que acontece a mediunidade. Então tem que ter uma certa distância. Aí nós vamos fazer o seguinte: quando eu amo de verdade, as partículas, ele vai se expandindo, as partículas se distanciam. Os pensamentos negativos que materializaram alguma coisa ruim no perispírito dão brecha para que saia de volta para a atmosfera formar outros corpos. Ao passo que quando eu tenho muito ódio, rancor, inveja, ciúme, todas aquelas coisas, ele se restringe, impedindo que as somatizações negativas saiam. E eu vou acumulando até que elas se transformem em doenças no perispírito e se exteriorizam no corpo físico denso. Básico e simples assim, não muda nada. Podemos entrar em milhares e milhões de detalhes científicos, assim, mas basicamente é assim que funciona. Por isso passou alguém pela terra e disse: orai e vigiai. E daí, se eu aprender com Jesus, eu entro nessa aqui. Quando eu discuto as leis de Deus e discuto o Evangelho, eu começo a entrar nessa aqui. Por isso que eu preciso contextualizar, não discutir. Aí, infinitas possibilidades do pensamento do Espírito em relação ao fluido cósmico espiritual. Desencarnado, eu posso criar o meu boi. Lembra que eu falei no começo? Reencarnado, já pensou que eu posso criar então? No livro A Segunda Morte, de Ranieri escrevia os livros não mediunicamente, mas ele fazia aquilo que antigamente chamava desdobramento, que hoje a gente chama de projeção mental, desdobramento consciente durante o sono. Ele se preparava para dormir, os espíritos amigos o acompanhavam em determinadas localidades. Diz ele no livro Segunda Morte, retornando para a Terra, de longe ele viu o planeta e perguntou aos espíritos que o acompanhavam: esse planeta aí na frente é a Terra? Sim, é a Terra, mas não é azul. Aos olhos dos astronautas, a fotografia, a imagem de câmeras, ele é azul, bonito daquele jeito. Poxa, mas eu estou vendo ele obscuro. E esses seres disformes aí no entorno do planeta? O Espírito responde: as criações mentais do homem que habita a Terra. Seres disformes em torno da Terra, que são criações do nosso pensamento. Nós estamos vivendo um período na Terra que nós precisamos aprender sobre fluidos. Porque as pessoas estão chegando ao extremo. Está todo mundo com a coisa na flor da pele. Falou, pá! Por que será que isso está acontecendo? Porque existe uma arregimentação inconsciente de nós espíritos. Porque para mim e para cada um de nós não tem os sinais, não é finais, nem é sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Muitos desencarnes coletivos. A Terra vai melhorar independentemente da minha presença aqui, irmão. Tem gente que acha que se não estiver na Terra, a Terra não vai melhorar. Não se engane. Às vezes vai melhorar, só que você sai. É interessante você saber disso, mas para você pesquisar. Então, nós temos pai brigando com filhos, filhos brigando com pais, por motivações sociais, econômicas, políticas, brigas. Qual será o ambiente fluídico de uma residência dessa? Qual será o ambiente fluídico do nosso planeta? Nós precisamos começar a pensar. Ah, mas como é que eu faço? Se eu estou na condição de perispírito menos denso, o grosseiro não mais me afeta tanto. É como se eu criasse um ambiente fluídico no meu entorno como se fosse uma bolha, capaz de impermeabilizar a maldade. Jesus via maldade? Impermeabilizar a maldade. Porque a verdadeira vida é no mundo espiritual. De lá viemos e de lá voltaremos, ou para lá voltaremos, desculpe.
Daí, entendendo a lei de Deus. Tudo isso que foi falar aqui é a lei de Deus. Às vezes as pessoas falam, como, onde que está isso aí? Está em Kardec. Não, onde que está? Na lei de Deus. Porque o Espiritismo é a terceira revelação. E no capítulo 1 do livro A Gênese tem revelações divinas e revelações humanas. Então nós vamos conversar um pouquinho. Tal pessoa está doente, assim. Essa doença veio de algum lugar para ele? Nasceu nele ou ele permitiu que ela chegasse? O que vocês acham? Vamos conversar. Permitiu que chegasse. Algumas ele permite que chegue, exatamente. O coronavírus, nós permitimos que ele se desenvolvesse na Terra. Foi nós. Outro dia vi um cara falar na televisão. Deus mandou coronavírus coisa nenhuma. Deus, ele dá o fluido cósmico com impureza absoluta. O resto é criação dos espíritos, do entorno do planeta onde eles vivem. Os porquês e os verdadeiros motivos, cada individualidade que passou e se recuperou, que passou e desencarnou, sabe. Vai saber. Se não saber, vai lá no cineminha, depois de desencarnar. Cineminha da individualidade, é você e você. Não tem como mentir, porque sai de você. Então eu permito que a doença venha até mim, ou eu desenvolvo essa doença através das minhas vicissitudes. No livro A Grande Espera, acho que não merde tantos. Ele conta que na época dos essênios, Jesus com 17 anos chegou numa fazenda dos essênios lá, onde eles estavam reclusos, esperando a vida do Messias. E quando ele chegou, ele foi abraçar uma mulher que estava à porta, e a mulher disse, jovem, não toque ninguém aqui, estamos todos contaminados pela peste. E Jesus respondeu, o espírito puro jamais será contaminado. É bom a gente aprender. O espírito puro jamais, mas não vá falar para o outro, viu? Você não é puro, você não é só pendenga, desgraçado. Isso é feio fazer. Entende e silencia. E caminha. Se possível, fala uma prece, pelo menos, né? Não é só criticar. Uma outra coisa, lembra lá dos animais na erradicidade? Eu vou criar as pepitas de ouro desencarnado. Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo. No trabalho mediúnico, um dia eu estava dentro do lugar, o espírito veio e falou, eu vou matar isso aí. Eu falei, tudo bem, problema seu, não posso interferir. Você é desencarnado, como é que eu vou prender os desencarnados? Eu não sou da polícia espiritual. Eu converso com os espíritos desencarnados quando dialogo da mesma forma que eu converso com o encarnado. Porque tem gente que no trabalho mediúnico, pois não, irmão. Há muitos anos atrás eu era garoto, eu vi o dirigente no trabalho e falava assim, então, irmão, o espírito respondeu, eu não sou filho da sua mãe. E é verdade, ele não ofendeu ninguém. Ele não é filho da sua mãe. Por que desencarnou, irmão? Você chamou outro irmão durante o dia? Não. Então não precisa chamar desencarnado também, você vai tomar uma buchada. Então eu conversando com o espírito, porque eu vou matar, mas por que você vai matar? Porque eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Ele queria dinheiro. Eu falei, mas é pouco, é muito dinheiro, é muito. E eu não tinha mal o que falar, fiquei um tempão conversando, não tinha o que falar para o espírito. Parecia esse Zé espanhol teimoso, que nem meu pai. Assim. E eu estou ficando pior que meu pai. Teimoso, vai ficando teimoso. Então, falei para ele assim, eu não tenho mais argumento para você, mas resolvi o seu problema. Resolveu? Eu falei, resolver? É muito dinheiro mesmo? Muito, mas é muito? É muito. Eu falei, então está resolvido o problema. Como? Eu falei, dá o número da sua conta. Como é que você vai sair daqui levando um monte de dinheiro? Não dá, tem que transferir no banco. Mas eu já estou morto, eu quero dinheiro para quê? O melhor convencimento que tem é o convencimento pela razão. Ele falou, sabe se tem razão? Eu falei, claro, razão é inteligência. Morto você não precisa de dinheiro, você vai se entender com ele de outra forma depois. Vá conversar aí. Porque no livro O Céu e o Inferno tem uma lei, que é uma lei de Deus, que tem em todas as religiões. Cada um fala de um jeito, mas é a lei de Deus. E no livro O Céu e o Inferno, da edição de 1885, na de 1889, foi editada depois do desencarne de Kardec, foi alterada, mas ainda tem lá também. Diz assim, os meus erros e acertos. Qual é a lei que eu tenho que fazer em relação aos meus erros e acertos? Primeiro, arrependimento, depois expiação e depois reparação. Então tem muitos de nós aqui orgulhosos da nossa profissão, orgulhosos do nosso estado, que só estamos reparando, porque nos arrependemos um dia e já expiamos, ou estamos expiando algumas coisas ainda. Por isso que Kardec fala das escolhas reencarnatórias.
A escolha é expiação. Eu fico na erraticidade, no mundo espiritual, 2 séculos, lembrando todos os dias que eu fui responsável pelo desencarne de 400 pessoas. O que vocês acham? É legal ou não? Você imagina o entorno fluídico de um espírito como esse. Daí ele não consegue mais se alimentar do fluido cósmico, precisa reencarnar. Fulano, você precisa reencarnar, só que é o seguinte, você vai ter que reencarnar na miséria. Porque a moerada rica agora é um filho, olha lá, 2. Os métodos e processos contraceptivos estão cada vez mais evoluídos. Mas tem uma lá, não sei na onde, é uma senhorinha muito boa, só que ela é pobre, miserável. Você aceita reencarnar? Espírito nessa condição aceita até cheque sem fundo para reencarnar. Aceita. Porque a única maneira de esquecermos dos crimes cometidos em outras vidas é reencarnando. A única maneira. Daí ele aceita. Daí ele reencarna na miséria e vê o outro com roupa melhor do que a dele. Com carro ele tem. Com casa melhor. E assim sucessivamente ele se revolta. Daí ele se transforma em ladrão, traficante, em bêbado. Aí vamos pegar artigo do Código Penal aqui e a gente enche. Se revoltou. O que ele vai ter que fazer? De novo. Se arrepender, expiar e reparar. Se não fizer, vai fazer palestra espírita domingo de manhã. O problema é se vira. Algum jeito vai dar. Então, gente, o que eu trouxe aqui está no livro dos Espíritos e a Gênese. Dá para falar, mais ou menos, sobre esse assunto, uns 3 meses seguidos sem parar. 24 horas por dia. Dá para fazer um curso de uns 2 anos. Só de fluidos. Capítulo 14 do livro A Gênese. De preferência, a Gênese sem alteração. Né? Que hoje já a FIAL fez, tal, toda aquela coisa. Se eu compreender 50% do que está no capítulo de fluidos do livro A Gênese, eu começo a modificar verdadeiramente a minha vida. Porque eu sei o que o pensamento vai fazer comigo. O que o meu pensamento pode fazer no meu entorno. No outro eu não posso fazer muito. Eu só posso convencer, conscientizar. Por isso eu trouxe esse tema hoje. Eu não posso mudar ninguém. Mas eu quero me modificar. Eu gostaria de que, se possível, todos nós nos conscientizássemos de que doutrina espírita está na obra espírita. Não tem nada que aconteça na atualidade hoje que não esteja lá. A física quântica está nesse capítulo descrita de uma outra forma. Quando Kardec fala no livro dos médios que existe um emaranhado de pensamentos, como se fosse um novelo, é física quântica. E como é que se reconhece? No meio de um emaranhado de linhas de onda do pensamento, como é que se reconhece o meu pensamento? Pelas oscilações fluídicas da onda pensamento, da minha condição espiritual. Vai lá, pega certinho. Isso aqui é aquele tonto lá de Sorocaba. Tira daqui. Manda ele para lá, ele está atrapalhando a turma. Manda reencarnar em outro lugar. Beleza? Eu posso modificar no meu entorno, o outro no entorno dele, e a gente vai modificando o mundo onde a gente vive. É assim que acontece. Por isso, eu convido a todos para que, de uma forma de agradecimento, a gente possa conversar com Deus e a gente pode só imaginar o que acontece. Meu pensamento faz com que eu me sinta um pouco mais humilde, um pouco menor do que eu penso que eu sou. E digo: Pai, Criador de todas as coisas, ensina-me verdadeiramente o que é ser pequeno e o que é ser humilde, para que eu sinta a necessidade de conversar contigo e de preferência junto com outros. Qualquer pensamento individual, em prece, vibrações, unindo-se aos outros, sabemos por sua lei que se quantifica, se une e dessa forma se potencializa e energiza muito mais. Queremos nesse instante que o nosso pensamento seja senhor de nós mesmos, que nos reconheçamos, estejamos nós em que condições estivermos como parte integrante desse universo. Como seu Filho Jesus nos deu as maiores motivações que poderíamos ter nesse planeta, nos dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Então entendemos
que tu, nosso Pai, confia em cada um de nós, e nós mesmos muitas vezes não confiamos em nós. Ensina-nos a confiarmos na nossa pequenez, que sua infinita glória, bondade e misericórdia nos mostra que neste ambiente, neste momento, nós desejamos que todas as pessoas e espíritos que estejam à nossa frente sejam capazes de sentir o que nós sentimos, as oscilações fluídicas de crescimento, de evolução, de paz, de tranquilidade. Os espíritos que estão à nossa direita, encarnados ou desencarnados, que possam pensar na sua saúde e, através do próprio pensamento, encontrem motivações para as renovações mentais e morais e possam sentir-se capazes, mesmo ante qualquer limitação, capazes de espiritualmente sentir a bondade e a benéfica universal criada por tua bondade. A todos que estejam à nossa esquerda, que nas motivações emocionais e sentimentais possam encontrar mais alegria, autoestima, que significa o que eu penso a respeito de mim mesmo e não o que o outro pensa. A alegria de viver, estejamos nós em que condições estivermos, pois que muitos nesse instante prostram-se no mundo espiritual desejosos de ter um novo corpo para esquecer-se das romagens negativas do passado, e ainda hoje sofrem pela dificuldade reencarnatória. Por isso, faz com que todos nós entendamos a graça de aqui estarmos nesse processo reencarnatório. E todos esses que estejam à minha retaguarda, que encontrem aqui não aquilo que vieram buscar, mas aquilo de que verdadeiramente necessitam, pois que a sua perfeição e bondade sabe exatamente o que nós necessitamos, e nós muitas vezes atrapalhados pelo nosso orgulho e egoísmo, desconhecemos ou obscurecemos aquilo que verdadeiramente necessitamos. E todos aqueles, Senhor, que de algum lugar do universo sabem da existência desta atividade neste momento, aqueles que se ligam em pensamento, e nós sabemos que em todas as direções os nossos pensamentos partem de forma síncrona nesse instante, por todos os lugares que passem, deixem alguma coisa que paire no ar, que seja uma possibilidade de paz, carinho, amor, fraternidade, fé, e acima de tudo a esperança, para que sejamos dignos de, em todos os momentos que nos entristecermos, termos fontes benditas de fluidos energéticos suficientemente capazes para nos recuperar. E ainda assim, depois de tudo isso, quando olharmos nos olhos uns dos outros, sentirmos-nos hoje e sempre como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado a todos, boa semana e até o nosso próximo dia. A gente fica sem palavras, né? Por esse presente nessa manhã, pelas palavras tão maravilhosas. Vocês sabem que hoje de manhã eu cometi um grave erro. Alguém percebeu qual foi o meu erro de manhã, quando a gente começou? Eu não li o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lemos na equipe e eu deixei ali. E aqui na coisa do som, do horário, né? Que é meio complicado esse negócio de coordenador aqui do dia, né? E aí na hora que eu sentei, eu falo, mas está faltando alguma coisa. Faltou a palavra do Evangelho. E hoje cedo nós lemos da importância de sermos irmãos. Não dos irmãos consanguíneos, que também, né, viemos juntos numa mesma família, para evoluirmos juntos e aprendermos, mas que na nossa caminhada a gente encontra outros irmãos e vão se tornando a nossa família espiritual. E a gente sente isso quando a gente se encontra aqui, não é mesmo? Então, peço desculpas pela minha falha da palavra hoje, mas Jesus está conosco e nós fomos muito bem orientados e presenteados com palavras tão maravilhosas
que possam auxiliar na nossa evolução. Eu chamo então agora a Aninha para fazer as vibrações para o passo coletivo. Os nossos amigos também se posicionem para as vibrações. Bom dia a todos. Meus colegas já estão posicionados. O passe é um ato de amor, para que possamos usufruir, tirar o máximo de proveito dessa experiência. Vamos fechar nossos olhos. Vamos nos aquietar e buscar entrar em contato com a espiritualidade. Vencemos em Jesus. Agora, agradecidos pela oportunidade de termos recebido essas energias, vamos vibrar para levá-las para fora do contexto desse ambiente. Vibremos, primeiramente, pela nossa casa, Bezerra de Menezes, por todos que aqui frequentam, todos os trabalhadores, voluntários que aqui frequentam também, pelo educandário, todas as crianças, famílias, professores e voluntários que trabalham aqui também. Vibremos pelos nossos lares. Visualizemos nosso lar envolto nessas energias, para que elas possam chegar a cada cômodo de nosso lar, atingindo a todas as pessoas que ali residem, passando cômodo a cômodo. Visualize. Vibremos também pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, bairro, Paulo Vento, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, local, pelo nosso país, pelos nossos governantes, políticos. E agora, visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas em situações, passando por diversos tipos de problemas sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Pessoas em situações de guerra, conflito. Pessoas em situações de fome, extrema pobreza. Pessoas em hospitais buscando a cura. Pessoas, crianças em orfanatos, idosos abandonados em asilos. Pessoas em situações de vício, sejam drogas, álcool, para que todas possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu crescimento, para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber tudo aquilo que mais precisamos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos começar os passos individuais, quem quiser, a gente
vai voltando aqui, né? Assim que a sala já estiver pronta. Então, vamos encerrando a atividade de hoje com muita alegria no coração, que Jesus esteja conosco, que todos voltem para seus lares, seus familiares, com muita alegria, com muita vontade de fazer melhor a cada minuto, a cada dia, que estejamos breve reunidos em nome de Jesus novamente na próxima semana. Muito obrigada, viu, querido? Para do sábado. Eu queria Terça. também dar só uns recadinhos, né? Os sábados estamos aqui trabalhando a partir das 13 horas, tarde até tarde, né? Com acolhimento fraterno, passes individuais e o estudo do Evangelho, né? Que começa por volta de 15 horas, né? Então nós temos o estudo do Evangelho, temos acolhimento fraterno. Se vocês mesmos ou por alguém que necessite de uma palavra, a casa está aberta às tardes, todos os sábados, tá bom? Também precisamos de voluntários para tudo, para psicologia, se conhecerem psicólogos que queiram trabalhar durante a semana, com algumas horinhas por semana, peça para nos procurar. Precisamos de ajuda na cozinha, precisamos de ajuda em tantas coisas aqui da manutenção da casa. Venha no que você puder. Eu só posso uma hora naquele dia, tal. Venha que a gente acha um trabalho para você, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Vamos com Deus. Eu já vou chamar aqui quantos que já vão começar. 6. Então, 6 pessoas já podem vir para a gente poder ir lá no caso. Vê se já deu 6. Ela pode juntar.